Nessa nova fase do Caminho do Altar, nós saímos do estúdio e levamos você direto para onde o sonho acontece. Hoje fomos recebidos pela Dani do restaurante Maguji, que fica dentro do Jockey Clube Brasileiro. Cenário encantador, com jardim e vista do hipódromo da Gávea. Obrigada, Maguji, pela recepção. Esse lugar lindíssimo combina com a nossa convidada. Real, vivo, feito à mão. O amor tem diferentes formas e histórias, e cada celebração merece ser especial. Feitas à mão. Com vocês, aqui no Caminho do Altar, Maria Paula Zomer. Oi, querida! Oh, que honra! Que prazer estar aqui com você. Honra minha te receber aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite. Claro que eu estaria aqui. Ela manda, eu obedeço. Funciona assim. O problema é conciliar a agenda dela, gente. Porque quando eu falo com ela no telefone, eu falo assim, ela não pode ver uma porta de avião aberta que ela entra. Nós fizemos uma viagem esse ano, né, juntas. E depois dessa viagem, você já fez milhões de viagens. Acabou de chegar da Itália. Sim, tô indo pro Peru. Tá indo pro Peru depois de amanhã. E como é essa vida de celebrante social, né, Maria? Como que é essa correria sua em tantos lugares, com tantas histórias... E com toda essa sua formação na área de teatro, na área de publicidade também, jornalista, é uma correria, né? E o que isso veio, assim, que ajudou para o seu trabalho? É uma correria, mas é uma correria muito boa. Eu amo. É claro que a família cobra um pouco, né? O marido, o filho de 10 anos, eles falam que daqui a pouco vai ter que ter reconhecimento facial na porta da casa para eu entrar, porque eles não vão lembrar mais da minha cara. Mas eu digo que quando eu celebro fora, eu uno as coisas que eu mais amo na vida, viajar e celebrar. Então tá lindo. E tudo que eu vivi, tudo que eu passei, tem muita gente que nega um pouco o que viveu, né? Depois que encontra o seu propósito, a sua missão. Eu não, pelo contrário. Eu valorizo muito tudo que eu passei, tudo que eu vivi, porque eu acho que tudo que eu fiz até hoje me fez ser uma celebrante melhor. Então, o direito... É daí que vem as várias Marias? Daí que vem as várias Marias. Então, eu não tiro absolutamente nada, não nego nada que eu fiz e não me arrependo de nada. Então, a minha vivência no direito, no jornalismo, na publicidade, no marketing, no teatro, tudo que eu fiz me fez ser uma celebrante melhor. O meu lado escritora, o lado atriz, então, tudo me ajudou. Eu sempre brinco que... o jornalismo é como se ele negasse um pouco a publicidade, porque no jornalismo você fala a verdade e na publicidade muitas vezes você dá uma enrolada, tem um pouquinho de mentira. E quando você é contadora de história, tem isso. Tem a parte da criatividade, então você fala de uma parte real, mas tem uma parte que é a sua leitura do outro. E aí você pode dar asas à sua imaginação e falar o que você quiser. Então eu consigo unir esses dois universos. E eu digo que é como se todo esse trajeto, toda essa caminhada tivesse me preparado de alguma forma para eu chegar onde eu tô hoje. E eu entendo, assim, lendo, vendo suas palestras, vendo outras entrevistas que você já deu também, você tem uma coisa muito marcante na sua marca de não ser o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Justamente daí vem, acho que o feito à mão. Como que quando a noiva chega para conversar com você? Como é feita isso? É uma entrevista? Você tem muitos noivos de fora? Explica um pouquinho isso pra gente, porque o que eu vejo é que as noivas, de um modo geral, têm muita insegurança e dúvida do que é realmente o celebrante social e confunde essa figura com o cerimonialista. Sim. Então, acontece isso com você, da noiva vir conversar com você e ainda não ter essa clareza? Ou normalmente, quando ela vem conversar com você, ela já sabe o que é a diferença do celebrante social para o cerimonialista? Quando ela vem, ela já sabe, porém ela erra o nome. Então, muitas vezes ela, oi, tudo bem? Eu estou procurando uma cerimonialista e me indicaram muito seu trabalho, me falaram de você, e aí eu respondo, então... Aí como que você explica isso? Que aí a gente aproveita e explica um pouquinho aqui para quem ainda não sabe, quem está chegando agora. A gente vai dar uma palhinha aqui, qual a diferença desse papel da cerimonialista para o celebrante. Eu super explico, eu falo, olha, na verdade eu sou celebrante, eu sou a pessoa que celebra a sua cerimônia. Mas se você quiser indicações de cerimonialistas, eu tenho várias maravilhosas. E aí a pessoa, em geral, me responde dizendo assim, não, era isso que eu queria mesmo, eu só errei o nome.
Então, errar o nome é muito comum. E eu sempre digo que, para mim, é uma honra. Porque eu nunca seria cerimonialista, eu sempre digo isso. Se eu nascesse 15 mil vezes, milhões de vidas, eu nunca escolheria. Eu acho que vocês são malucas, completamente loucas. Faltam vários pinos. E eu digo para as noivas e para os noivos, tudo que vocês pagarem para uma cerimonialista, para uma assessora, não vai valer o que ela trabalhou para você. Essa conta, para mim, nunca vai fechar. Você pode chegar com o caminhão do Faustão, com muitas coisas, né? Esse caminhão do Faustão é da minha época, com mobilete, agora é do Luciano Huck. Você pode chegar com todos os eletrônicos, um caminhão de dinheiro que não vale. Eu acho que vocês fazem uma loucura. Então eu digo, olha, eu nunca seria cerimonialista e admiro muito o que elas fazem, mas o meu papel é o de celebrante. E aí explico. Quando eu comecei a celebrar, inclusive eu fiz um vídeo falando, explicando a diferença entre cerimonial e celebrante e coloquei isso lá nos meus destaques. É porque depois de milhões de destaques, 7 anos, ele já está lá no cantinho. Mas muita gente me fala, Maria, faz outro para explicar, porque tem muita gente que até hoje... Eu tenho noivas que casam comigo. Então, Maria, explica agora para as nossas noivas que não sabem. A cerimonialista ou assessora, porque no Rio a gente chama de cerimonialista, em São Paulo, por exemplo, a gente chama de assessora. É a pessoa que organiza todo o seu casamento. Então, ela é a grande maestra. Então, ela vai organizar o pré... Que é o papel que eu faço. Que é o de papel modo geral. da Raquel, Como? De maluca? É o papel de louca, maluca barra cerimonialista, tá? Que é a pessoa que organiza o seu pré, o seu durante e o seu pós. Ela tá ali de mãos dadas com você. Muitas vezes ela tá 1 ano com você nessa estrada ou 1 semana, porque tem noiva que procura a Raquel, olha, eu vou casar na segunda-feira, dizendo que vai casar no sábado, ela tem que se virar em 1000 para orquestrar um casamento. Esse formato de casamento em restaurante, né? Como a gente está aqui no Magude, também acontece isso, né? Às vezes é uma loucura, mas é muito bom. A gente vive ali naquela... É uma loucura boa. Por isso que eu digo, o cerimonial ele tem que amar muito o que ele faz. Não tem outra forma de você fazer o que você faz bem se não for amando Obrigada, muito. obrigada. É uma loucura. Tem que ter muito amor ali. E a celebrante é a pessoa que celebra a sua cerimônia no dia do seu casamento. Então é a pessoa que vai falar algumas palavras, aí alguém, não, mas é padre, é pastor, então eu já fui chamada de tudo. É a menina que fala, é a palestrante, é a pastora, é a padra. A padra eu achei maravilhoso. Então eles me chamam de tudo. Ah, é a mestre de cerimônias, eu já fui chamada de muita coisa. Mas basicamente celebrante é a pessoa que celebra a sua cerimônia. E no meu caso, a minha cerimônia é uma cerimônia ecumênica. Então, eu celebro pessoas de absolutamente todas as religiões. Porque o que eu estou celebrando ali é a história do casal, é o amor, é o encontro, é a escolha. Então, eu já casei católicos, evangélicos, espíritas, judeus, ateus. Então, eu sempre digo que a minha religião é o amor. O amor, ele é muito bem-vindo no altar. Então eu já celebrei, por exemplo, com bênção do pastor. Maria, a gente quer você celebrando, mas quer uma bênção do nosso pastor. Super bem-vindo. A gente já casou na igreja. Então, como a gente já casou na igreja, a gente queria que o padre fosse lá e desse uma bênção, fizesse uma oração. Pode vir. A nossa avó é muito católica e quer rezar uma Ave Maria. Vem. Então não tem problema algum. Eu sempre digo que vai do gosto de cada um e aí você adapta. E normalmente a celebração demora quanto tempo, mais ou menos? Em geral, a minha cerimônia ela dura aproximadamente 30 minutos, entre 30 e 35 minutos, do momento em que o casal para na minha frente. Então isso é muito bom explicar. Ah, sim. Porque depende de como vai ser esse cortejo todo, né? Tem uns que são pequenos e tem outros que tem 20 casais padrinhos, né? Aí você não tem como computar ali. Se você tem um cortejo curto, você vai a 40, 45 minutos. Se você tem um cortejo muito longo, e cada vez mais a gente vê isso, 20 casais de padrinhos, 25 casais de padrinhos, você vai ter uma cerimônia de 1 hora. Porque só de cortejo são 20 minutos, 25 minutos, só de padrinho entrando. Aí tem a daminha, isso, aí tem troca de música, aí tem pajem, daminha, aí tem as floristas. Aí tem página também que às vezes eu brinco que é uma creche inteira, são 14 crianças entrando. É a coisa mais linda, mas você tem uma demora. Eu explico isso para a noiva, meia hora da hora que vocês param na minha frente. Eu sempre explico isso para a noiva quando ela me pergunta, para já saber que é 1 hora de cerimônia. Maria, e qual é o tempo ideal, né? Se eu sou uma noiva, qual o tempo ideal? Se eu tenho um casamento organizado com 1 ano de antecedência, qual seria o tempo ideal? Tanto para essa noiva que tem bastante tempo, como aquela que não tem muito tempo, que resolveu assim casar. Quando que ela deve te procurar?
Em geral, os casais me procuram entre 1 ano e meio, às vezes até 2. Então, eu já tenho o casamento fechado para agosto de 2027. Parece uma loucura, né, dizer isso. Mas a agenda fecha com muita antecedência. Então, como eu já não tenho mais muitos sábados em 2026, em julho as noivas começaram a me pressionar para abrir 2027. E aí eu fiz a vontade delas, eu brinco que eu sempre faço a vontade das noivas. Meu marido fala que é ateliê do sim mesmo. É engraçado porque para mim você consegue dizer não numa facilidade incrível, meu filho também, mas para as noivas não, é um poodle que dá a barriga. Então a Maria abre 27, e aí eu abri, porque no meu caso eu não dependo de cotação. Quem trabalha com produto depende mais de uma cotação de valores. Então, para uma pessoa que trabalha com doce, com bolo, com buffet, ela depende de quanto vai custar aquele produto daqui a 2 anos. O meu trabalho, ele é absolutamente intelectual. Então, é claro que eu também tenho uma cotação. Quanto eu estarei cobrando em 2027? Quanto? Então, realmente, eu tenho que pensar nisso. Então, pode ser que muitas coisas mudem e eu esteja cobrando muito mais do que o valor que eu vou passar. Então, eu faço uma estimativa, boto um percentual a mais de um valor que eu cobro hoje e coloco uma tabela que seria de 2027. Mas, em geral, 1 ano a 1 ano e meio. A noiva que me procura com pouquíssima antecedência, se for para um sábado, a chance de eu ter esse sábado é quase nula. Se for para um domingo, uma sexta, uma quinta, muitas vezes eu posso ter. Sábado quase. E você precisa Quase de certo. quanto tempo para se preparar? Na verdade, essa pergunta eu sei, tá, gente? Mas eu vou perguntar para ela. Vamos lá. Eu sou uma noiva, estou te procurando, e aí tô super assim, indecisa, porque meu casamento é daqui a 10 dias, uma semana e tal. Se você tiver data na sua agenda, um dia de semana, e você conseguiu, você consegue me atender? Consigo te atender porque eu sempre escrevo a cerimônia, independente de quando essa cerimônia foi fechada. Então, eu tenho uma noiva que fechou há 2 anos atrás, né? Eu vou fazer a entrevista sempre entre 15 e 20 dias antes da cerimônia. E eu escrevo a cerimônia na semana dela. É como funciona o meu processo criativo. Até porque aquela semana vira a semana do casal. Porque como eu celebro toda semana, para eu me conectar com aquele casal, eu preferi fazer dessa forma. Então, essa semana é a semana da Júlia e do Antônio. Estou dando um exemplo. Então, eu escrevo a cerimônia normalmente na semana da cerimônia. Então, eu posso falar com o casal até a semana do casamento. O meu recorde foi escrever uma cerimônia no dia anterior. Eu virei uma noite. Mas isso foi para apagar um incêndio. Gente, isso não é verdade. Eu tenho provas. Depois eu vou juntar aqui. Nós estávamos em Portugal, em março. E aí, cadê Maria Paula? Cadê Maria Paula? Maria Paula sumiu, a gente ia começar um desfile e nós não estávamos sabendo que tinha um casamento nesse desfile. E estamos lá, vai ter um casamento real e tal. E cadê Maria Paula, que não está aqui assistindo o desfile? Maria Paula estava conversando com um casal que ia casar dali a 5 minutos e ele estava montando a cerimônia do casal. Não é isso? É verdade. Viu? É verdade. Então, Tem um novo recorde. tenho provas, tenho fotos desse casamento. É verdade. Eu tenho um novo recorde. Eu tinha Ela esse- sentada, quando a gente passou, Maria Paula sentada, conversando assim, falei, gente, que tanto ela conversa com aqueles dois ali. Aí quando a gente foi ver, os dois que ela estava conversando era o casal que ia casar dali a 5 minutos. E o que é mais bonito é que esse casal, esse que eu apaguei o incêndio, eles tinham contratado uma pessoa, uma outra celebrante, e a noiva teve uma questão, não queria mais fazer com aquela pessoa, e aí os maquiadores me indicaram. Cara, tem uma pessoa, como era um casamento numa sexta, eles falaram, tenta, vai que. Então ela me ligou numa quinta, eu falei, olha, eu tenho que te entrevistar hoje, e era um casamento bilíngue, ela brasileira e ele gringo. E aí eu entrevistei ela e ele na própria quinta-feira, virei a noite de quinta para sexta e celebrei. E foi um casamento extremamente emocionante, muito emocionante. Teve muito choro, foi muito lindo. Esse casamento eu nunca mais esqueço. Esse de Portugal, a Manu tinha me pedido para fazer só um ritual, que é um ritual que se chama handfasting, que você enrola a mão deles, dá 3 nós e tem um significado. Eu faria só isso. No dia, ela virou para mim e falou, poxa, o casal tá aí. E a pessoa que seria cerimonialista deles, se eles casassem no Brasil, que acabou sendo cancelado, falou, poxa, será que não dá para você fazer alguma coisinha, já que eles estão aqui e tal, ela vai estar vestida de noivo, ele de noivo, vambora. E aí foi isso, eu saí, conversei com eles durante 10, 15 minutos, montei um texto e fiz uma micro cerimônia. E o mais bonito é que depois disso, eles gostaram tanto, acabaram se emocionando ali, que eles me contrataram para fazer a fábrica do sim. Eles vão casar realmente na Ilha da Madeira agora, dia 4 de outubro.
Eu já entrevistei os dois, eu vou escrever a cerimônia e vou treinar uma pessoa que eles escolheram para celebrar, porque eu não tenho a data, não tinha Sim, a data. que maravilha. E olha que legal, eu Que vou escrever lindo, a parabéns. cerimônia completa deles. Aham. Aquele casal. E já que você tocou nesse assunto, como veio essa sua história com tantas línguas? Porque você não é bilíngue nem trilíngue, você é completamente poliglota. Então, como veio essa história, né, na sua vida? Porque você vem de história de mãe, de pai, e aí acho que desde criança, Sim. né? Eu sou toda misturada. Então, pai argentino, então minha mãe morou quando eu era pequenininha um tempo na Argentina, o avô alemão. Então, a minha mãe, ela é poliglota, ela fala muitos idiomas. Então, quando eu era mais nova, eu sou a mais velha de 4 irmãos. Então, comigo, ela foi mais exigente, eu diria. Então, ela me cobrava muito falar vários idiomas, fazer aula. E eu achava um saco, confesso, quando eu era mais nova. Mas hoje eu agradeço muito. Eu acho que a gente passa a valorizar muito a mãe da gente depois que a gente vira mãe. Exatamente. A gente entende A gente muito. aprende a ser mãe, a gente aprende a ser filha quando a gente é mãe. Isso aí. E a minha relação com a minha mãe, inclusive, a gente sempre teve uma relação muito boa, mas melhorou muito, porque eu falava, meu Deus, por que me cobra tanto? E não cobra tanto assim dos outros. Eu falei, eu cobro de quem vai me dar mais, eu cobro porque eu sei de quem eu posso cobrar mais. E hoje eu agradeço, porque o que aconteceu no mundo do casamento é que, por falar vários idiomas, eu acabei me tornando a única celebrante poliglota, e aí aquilo me levou para muitos lugares no mundo. E tem muito destination wedding que acontece aqui. Crescendo demais, está Demais. aumentando cada vez mais. A noiva Agora, brasileira- os casamentos de destino, esse ano principalmente, depois da pandemia, e esse ano acho que veio com tudo. Cresceu demais, demais. Porque a gente tem uma cultura no Brasil de celebrar muito maior do que lá fora. Então, normalmente você tem uma noiva brasileira que mora lá, ou um noivo brasileiro que moram lá fora, já com a pessoa, e falam, mas eu quero fazer a minha festa, eu quero celebrar com a minha família. E aí escolhem, mesmo quando eles não são do Rio de Janeiro, eles escolhem o Rio. Porque se for para vir para o Brasil, já que o australiano, o inglês, o americano, o francês, ele vai trazer a família dele para cá, que seja um lugar de cartão postal, que seja um lugar que represente o Brasil. Então, muitas vezes você tem até as noivas que não são cariocas, ela é goiana, ela é paulista, ela é de Brasília, mas ela fala, vamos celebrar no Rio, porque E também você tem o tempo bom praticamente o ano inteiro, né? praticamente o ano inteiro. Então, eles vêm muito para cá. Então, e aí o que aconteceu? Esses hotéis começaram a dar meu nome. Então, assim, o Fairmont, Copacabana Palace, você quer uma cerimônia em 2 idiomas? A gente tem uma celebrante Isso que é uma faz. dúvida das noivas, muito grande. Quando a celebração é feita, uma noiva que você tem aí um casamento com um francês, com uma brasileira, por exemplo, se eles falarem assim, olha, a gente precisa de uma tradução, precisa que se faça nos 2 idiomas. Sim. Aí é você mesma que fala, digamos, você fala em português e aí repete em francês ou em alemão, alguma coisa assim, ou você vai tem que fazer exclusivamente em um dos 2 idiomas, e como também é computado esse tempo. Porque aí se a cerimônia tem 30 minutos e vai tendo ali a celebração, pode-se considerar que ela praticamente vai ter 60. Sim. Então, muitas noivas me perguntam isso porque elas têm essa preocupação. Maria, se eu fizer em 2 idiomas, vai ter o dobro do tempo? Não, eu criei uma metodologia de costurar uma cerimônia em 2 idiomas e conseguir manter essa cerimônia em 35, 40 minutos. Porque quando eu comecei a celebrar, o que eu via muito era a cerimônia com um tradutor simultâneo. E eu não curtia isso como convidada. E eu achava aquilo muito esquisito. Eu achava muito frio. Por quê? Porque o tradutor simultâneo, ele não é um celebrante. Ele é apenas um tradutor. Então é como se fosse uma legenda da Netflix. Então, você tem toda uma emoção para falar, porque o texto, a cerimônia não é sobre o que você escreve apenas, é como você transmite o que você escreveu. Então tem toda uma emoção na minha fala, tem a inflexão que eu uso. E aí, quando o tradutor ia falar, ele simplesmente falava apenas o que eu disse em outro idioma. Então, quem só falava outro idioma perdia muito. Eu falei, não quero isso. Eu vou criar um método, que é a metodologia do Sim, que eu chamo, de fazer um casamento em 2 idiomas costurados, e não vai ficar cansativo nem para um lado nem para o outro. E aí eu faço parágrafos menores, e aí eu falo português, já entro no inglês, e aí quem só fala o inglês ou só fala o português nem percebe. Quando você piscou, já estou voltando para o inglês.
Quando você virou, já estou voltando para o português. Então não fica cansativo. E aí eu consigo fazer de uma forma que todo mundo entenda. E aí você mesma fala os dois idiomas e... Inclusive eu dou aula dessa, eu ensino essa metodologia, eu passo adiante. Porque eu tenho também a Academia do Sim e a Fábrica do Sim, outras duas empresas. E na Academia do Sim eu dou mentoria para quem vai celebrar e para outros celebrantes. E eu passo essa minha metodologia adiante para pessoas que celebram. Eu faço um teste no idioma com elas. Ver se ela tem essa capacidade, né? Isso, porque o brasileiro tem a coisa de não falo muito bem inglês. Não, você se vira. É diferente de você falar muito bem. HD em verb to be. Não sai do verb to be. E não sai do verb to be. Não, eu falo um espanhol incrível. Não, você fala portunhol e você se vira quando você viaja. Então, para você tocar uma cerimônia em outro idioma, você tem que ter uma proficiência daquele idioma. Você tem que dominá-lo. Eu, por exemplo, faço um poema personalizado. Toda cerimônia minha termina com um poema personalizado para o casal, com a história deles em forma de poema. Como é que eu vou escrever um poema rimado em outro idioma, em alemão, em espanhol, em francês, em inglês, se eu não domino, se eu não tenho uma proficiência? Então, e outra, eu sou muito chata com o accent, com como você vai falar. Então, não é só você saber a gramática. É como você fala. Você tem que falar muito bem aquele idioma para que todo mundo entenda. Então, por exemplo, uma vez eu fui fazer uma academia do Sim e quando eu fui conversar com o primo da noiva, o inglês dele não era bacana. E eu falei, olha, vamos escolher outra pessoa, porque ele pode até entender muito bem, mas o inglês dele falado não está bom. Mas ele ia fazer o quê? Não entendi. Eu escrevi e ia treiná-los para celebrar, porque eu não tinha data. E aí eu falei, a gente vai ter que escolher outra pessoa. Ele vai poder fazer a parte em português e vamos escolher alguém que consiga falar esse inglês um pouco melhor. E quando eu vou treinar um celebrante nessa metodologia, antes eu faço um teste de proficiência no idioma, que eu dei aula de inglês. Eu fui professora de inglês, português e redação. Então eu já tenho. Inclusive, eu brinco que eu dou essa mentoria para celebrante e eu tenho um aplicativo pago que reconhece quando um texto é feito por inteligência artificial. Hoje em dia eu já nem preciso muito desse aplicativo porque eu já reconheço, eu já sei quando vem. E eu falo, não tenta me enganar com o chat GPT porque eu vou saber. Pois é, isso daí é o seu slogan, né? A sua marca de tudo feito à mão, né? Tudo feito à mão, com esse carinho. E aí, como que é isso, assim, pra você? Tem muita gente que vem com isso, assim, pronto, engessado? Você vê muitos celebrantes usando desse jeito? Eu acho que ainda tem muito Ctrl-C, Ctrl-V, tem muito copy-paste. E com essa história do chat GPT, mais ainda. E eu não advogo contra. Eu não estou aqui contra o chat GPT, mas eu brinco que existe o chat GPT e o chat MP. Eu acho que o chat GPT ele é bom para muita coisa. Técnica. Para o lado criativo, modéstia à parte, eu acho que eu ainda estou vencendo o chat GPT. Então não tem nada, e eu já fiz vários testes. E tudo que ele me traz, eu acho cafona, eu acho piegas, eu não curto. Então assim, para o lado criativo, eu acho que a mente humana ainda está vencendo. Se você, claro, tem o dom da escrita, se você entendeu. Então, para começar, que eu nem conseguiria passar para o chat GPT, porque eu acho que eu sou a única celebrante que faz isso. Quando eu entrevisto o casal, eu escrevo à mão o que eles vão falando. Eu não digito. Então, normalmente, o celebrante ele vai digitando, né, no laptop dele, no iPad dele. Eu escrevo à mão porque é a forma que eu tenho também daquilo entrar em mim. Então é como eu faço. Então eu não tenho nem como passar aquilo para um chat GPT, porque está escrito num garrancho que só eu entendo. Você falou algumas vezes da entrevista. O primeiro processo, como é quando a noiva te procura? Eu tenho um primeiro contato com o casal. Então quando ele chega para mim, eu faço uma primeira videocall com eles, que é para a gente ter um olho no olho, para a gente se conhecer. Mesmo quando o casal já quer fechar comigo, isso é muito importante dizer. Porque quando o casal me procura, eu já falo, vamos fazer uma videocall pra gente se conhecer? Não, Maria, mas eu já te vi numa cerimônia. Mas eu já quero você, mas eu não tô fazendo pesquisa. Eu falo, tudo bem, fico muito honrada e feliz com isso, mas eu quero te ver. Mas precisa ter esse match. Já? Muito você já importante. Demitiu algum casal? Eu já deixei de celebrar. Por causa dessa primeira, porque eu achei... E eles ficam, no início, eles ficam chateados, ficam tristes, mas depois eles entendem. Porque eu digo, eu não sou a melhor pessoa para você. Eu não sou a pessoa que vai celebrar da melhor forma. Porque vocês me querem, mas vocês não têm o perfil de cerimônia que eu faço. Então não vai ser bom nem para mim, nem para vocês. Então, sim,
Eu já Aí você deixei de fala celebrar. isso assim, Falo. claramente. No início, eu não falava. No início, eu falava que eu não tinha aquela data, que eu falava de uma forma elegante, de uma forma delicada. Eu dizia, olha, minha secretária errou, e infelizmente eu não tenho essa data. Porque se eu fui para a primeira videocall com o casal, é porque eu tenho a data deles. Então, que desculpa eu daria para dizer para ele que eu não vou celebrar aquele casamento? E aí eu dizia antes que a minha secretária tinha cometido um erro e que, infelizmente, eu não tinha mais a data. Mas depois eu pensei, não, se eu prego a verdade, eu tenho que walk the talk, eu tenho que falar o que eu prego, eu tenho que ser o que eu digo. E aí eu passei a falar a verdade, eu falo, olha, eu acho que eu não vou ser a melhor pessoa para você. Se você quer uma coisa muito fofa, muito bonitinha, muito romântica, muito poética, ursinhos carinhosos, eu não sou a melhor pessoa para você. Você vai criar uma expectativa, eu vou ter que adaptar quem eu sou. E aí eu não vou ser a melhor celebrante porque eu não vou mexer na minha essência. A minha essência é essa, a minha proposta é essa, é uma mistura, é uma mescla, é um equilíbrio entre o divertido, o engraçado, o leve e o emocionante. Eu vou fazer rir, vou fazer chorar. Se você quer uma coisa, eu quero um E stand-up. bastante, tá? O rio, chorar é intenso. É intenso. A gente vai assim. Dá muito trabalho. Mas é como eu faço, é como eu sou, é como eu entendo o amor. Eu acho que o amor tem de tudo. Tem gente que vai fazer uma cerimônia de 15, 20 minutos, super engraçado. Olha, eu quero uma coisa rápida, engraçada, divertida. Eu falei, ó, se você quer uma coisa stand-up, eu tenho quem te indicar, mas não sou eu. Não sou eu. E aí eles, mas a gente quer você, mas não sou essa pessoa. E aí eu falo a verdade, no início eles ficam chateados, mas depois eles entendem. E eu percebo. Eu assisti uma palestra sua, você falando sobre os arquétipos. E aí você usa isso com os noivos. Muito. Sim. Eu já, hoje em dia, para mim, por ter estudado muito arquétipos e temperamentos, eu consigo rapidamente ler pessoas e ambientes. Então eu já saco basicamente ali, eu tenho um temperamento X. Não é que eu vou mudar quem eu sou, a minha essência permanece a mesma, mas eu vou adaptar o meu discurso para aquele casal. Então, se é uma pessoa um pouco mais racional, eu sei que ela está mais preocupada com números, com a minha autoridade. Ela quer saber quantos casamentos eu já fiz, em que lugares, ela está preocupada com a minha autoridade. Aquela que é mais emotiva, que é mais emocional, ela é mais inspiração. Então eu faço ela se imaginar naquele dia, eu levo ela para o dia do casamento dela. E no final das contas, a decisão que a gente toma, Raquel, ela é 80% emocional. 80% emocional. Sabendo disso, eu vou mostrar para essa noiva o que ela quer naquele dia. Ela vai se imaginar. E aí, a ideia é que no final dessa videocall, dessa primeira, ela fale, cara, eu me imagino casando com essa pessoa celebrando. A ideia é essa. E aí, depois dessa primeira videocall, eu tenho o contato deles e a entrevista vai ser só 15 dias antes. Mas eu falo para eles, o nosso canal de comunicação, ele tá aberto e escancarado. O que vocês quiserem me perguntar, eu tô aqui. Então a gente passa a se seguir no Instagram, então eles comentam coisas, eu comento. Que a grande maioria até vem de fora, né? Você faz muita gente de fora, muitos. Então eu já tô lendo eles antes da cerimônia, porque eu já tô acompanhando o Instagram. Aí muitas me mandam, por exemplo, Maria, hoje eu vim fazer a prova do vestido, me mandam. A gente cria Pedem um sua carinho. opinião também. Pedem minha opinião. É muito bacana. Então, muitas vezes me pedem, assim, dica, Maria, eu tô entre esse fornecedor e esse. O que você acha? Eu falo, olha, adoro os dois, são super queridos. Talvez esse tenha mais a ver com você. E eu sempre falo pra noiva e pro noivo que é muito importante eles conversarem com a pessoa que vai estar com eles no dia. Principalmente os fornecedores que vão estar lá em loco. Então, por exemplo, a pessoa do doce, ela vai lá, deixa o doce e vai embora. A pessoa do bolo, ela deixa o bolo e vai embora. Mas as pessoas que estão ali com ela, a cerimonialista, a celebrante, o DJ, a foto, a filmagem, eu sempre digo, escolham pessoas que têm brilho no olho, que têm tesão no que elas fazem. Aquela pessoa que, independente da excelência na entrega, porque isso, elas já viram. A excelência na entrega, o Instagram, ela já olhou o meu Instagram. Hoje em dia, elas já chegam com tudo pronto, elas já fizeram uma super pesquisa. Ela não caiu de paraquedas ali. Então, isso você já entendeu que eu sou uma profissional que tem relevância, que tem autoridade, que tem experiência, que é indicada pelo seu próprio cerimonial. Ali você vai entender se, cara, eu gostei dessa vibe. É o tal do santo bateu. Cara, me imaginei com ela ali naquele dia. Então, eu falo, Perfeito. escolha pessoas que amam muito o que fazem.
antes de qualquer Nossa, coisa. isso em tudo, né? Muito importante, é tudo. fundamental. Na Aquele vida fotógrafo você tá... que vai se jogar no chão, como eu já vi, para fazer a melhor foto. Aquele DJ que vai ficar meia hora a mais do contrato dele porque ele tá vendo que os noivos estão muito empolgados. Aquela celebrante que vai chorar no cantinho na hora dos votos e limpar aqui como eu faço. É isso. Aquela cerimonialista que para e às vezes me abraça, ele fala, olha que Cerimonialista lindo. que fica ali chorando sou eu. Isso é muito lindo. É quem está envolvido de verdade, não é mais um casamento. É o seu casamento. Você já pode ter feito 1000 casamentos, mas esse você nunca fez. E você então, tem borboleta no estômago, é o primeiro. o tradicional sanduba de beijo, né? No final. Tradicional sanduba de beijo. Eu criei isso Que os lá no noivos início e entram no virou. clima. E é muito lindo, porque hoje em dia virou uma marca tão forte registrada do ateliê, que hoje eu vou fazer a foto abraçando o primeiro, que é a foto tradicional, e eles já falam, mas e o sanduíche? Mas tem que ter o sanduíche. E aí os gringos não entendem nada. Às vezes eu falo, então, que sandwich? Você se incomoda? E às vezes tem uns alemães que são mais fechados. Mais frios, permite, né? Você pode? Ele, claro, tudo bem. No final sempre dá certo. Sempre dá certo, porque a gente cria um O elo. sanduba de beijo, a Maria fica no meio, os noivos, cada um dá beijo assim de um lado. É muito legal, e todos têm. E quando eu não faço, eles me exigem. Como assim? Tem que ter o nosso sanduíche, não pode ir embora ser nosso sanduíche de beijo, é muito bonitinho. Não, e no final você tá bombando aí também nas redes sociais, porque tantos casamentos de tantas celebridades, famosos, jogadores de futebol, artistas, e aí você tá sempre ali nos sandubas de beijo, no meio de um monte de gente conhecida. Muito legal. E aí o pessoal, várias reposts, né? Então é legal de ver. Daqui a pouco aparece ali, Maria Paula. Tem uns sandubas que são sandubas de casais que eu já casei. Porque aí, hoje em dia, isso é muito comum. Eu estar num casamento que tem um casal que eu já casei. Vamos fazer nossa sanduba de novo. E aí tem sanduba com noiva grávida, tem sanduba já com casal com filho. Eu celebrei agora há 3 semanas um sanduba que era já ela com um filho de 3 anos no colo. Eu casei eles há 4 anos. E aí tava lá. Isso é muito lindo. Porque eu tenho sandubas de casais que eu vou casar. Vamos fazer um sanduba pré-casamento. Então virou uma marca. Essa questão que você falou dos famosos, é muito importante dizer isso. Gente, o famoso é interessante, é uma autoridade que você cria, claro que é. Mas o famoso, ele não, pra mim, não faz nenhuma diferença. É uma história de amor que eu tô contando. Então, pra mim, são 2 pessoas que eu tô celebrando o amor. Inclusive, eu não vejo, quando eu não conheço, e eu vou ser bem sincera, gente, aqui agora, vou falar aqui no olho da verdade. Bastidores, a maioria dos jogadores de futebol que eu caso eu não conheço, eu não sei quem são. O meu marido fica desesperado, agoniado, meu filho, não é possível. Eu não conheço, eu não sei quem são. Então ele me procura, fala, claro, vou fazer sim e tal. E aí eu falo, vou fazer o casamento do fulano. Aí meu marido e meu filho, aí eu falei, mas é famoso? Claro que é famoso, ele é da seleção. E eu acho ótimo não conhecer, porque quando eu faço a primeira call, pra mim, Você fica totalmente natural, leve. é mais um casal. E eu evito olhar até quando tem alguma coisa de fofoca. Aham. Quando tem Pra não eu nem misturar, olho. né? Pra não ficar... Porque não assim, interferir em eu sou nada. totalmente fã, a primeira fã de carteirinha sou eu do meu casal. Então eu defendo o meu casal até o fim. Eu sou meu casal futebol clube. Então, se tiver qualquer coisa na imprensa, qualquer hate, qualquer fofoca, qualquer polêmica contra eles, automaticamente eu estou do outro lado, porque eu conheço um lado deles que as pessoas não conhecem. Eu fico ali 2, 3 horas conversando e eu conheço um outro lado. Eu faço um mergulho profundo na alma deles. Então, eu conheço eles. Então, eu falo, cara, eu tô casando 2 pessoas, não me interessa. Poderia ser jogador de futebol, engenheiro, médico, professor, nutricionista. Eles são 2 pessoas que se amam e escolheram celebrar o amor deles. Ponto. Ponto. Não tem nenhum tipo de deslumbre, sabe? Maria, então me fala, resumidamente, eu sou a noiva, te procurei, como que é esse processo? Eu te ligo, te procuro pelo Instagram, ou alguém indicou, ligo diretamente. Faz um resumão aí pra gente. Então, como é que funcionam os passos? A noiva me procura, seja por WhatsApp, seja através da cerimonialista, seja pelo Instagram, no direct. Ela me procurou, eu vou sempre pedir para marcar uma videocall. E a gente vai marcar uma videocall, muitas vezes já com o casal, muitas vezes só a noiva. Nessa videocall, ela vai tirar as dúvidas, eu vou falar um pouquinho do meu processo, como é que funciona o meu trabalho. Às vezes, na própria videocall, eles já falam, Maria, é isso, vamos fechar.
Às vezes não, eles vão conversar entre eles e vão definir. Eu peço normalmente 48 horas para eles darem o retorno, porque como a procura é muito grande, eu não tenho como fazer esse controle, graças a Deus, isso é uma coisa maravilhosa, mas eu já passei por saia justa. Ficar segurando data e aparecer E outra. o contrário, eu conversar com o casal, 4 dias depois ela me procura dizendo que vai fechar, e no dia anterior eu fechei um casamento para aquela data. Então eu peço sempre 48 horas e eu aviso. Se não quiser responder 48 horas, me avisa. Maria, só me fala que eu deixo fechadinho. Aí no você peço pra deixa tipo secretária. uma pré-reserva, naquelas Deixa uma 48 pré-reserva, horas. se ela me pedir. Então, existe uma pré-reserva pré-determinada de 48. Se ela quiser que estenda, ela tem que me avisar. Porque não tem como, é muita procura. Então, só para ter um controle e não deixar de atender aquele casal. E aí, beleza, ela me disse que tá tudo ok, eu vou mandar o que eu preciso de dado para fazer o contrato, dou para minha secretária, mando o contrato para o casal, a gente assina eletronicamente, e ela faz o depósito do sinal. E aí eu só tenho 2 regras para pagamento: 30% de sinal para a reserva da data e os outros 70% ela pode pagar até 20 dias antes da data da cerimônia. Feito isso, é tudo combinado, eu sou deles, eles são meus. Eu hoje trabalho com exclusividade de data, então se eu fizer aquele casamento, eu só faço aquele, eu não faço o outro. Eu já fiz muita loucura, hoje em dia eu não faço mais, no pós-pandemia. Depois de ter um burnout na pandemia, eu parei. Nossa. Então eu só faço um Essa daí vai ser casamento por dia. outra entrevista Vai ter para você, outra entrevista. para você contar do burnout. Muita coisa. Então eu só faço um. E depois disso, como é que funciona? A entrevista vai acontecer 15 dias antes, mais ou menos, e eu proativamente entro em contato com eles, eu já deixo tudo marcado na minha agenda. E aí eu falo, ó, chegou a nossa hora, vamos para a entrevista. As entrevistas acontecem separadamente, então a noiva não pode estar com o noivo, eles não podem estar perto um do outro, não podem ouvir e não podem contar. Então eu conto Para ser com surpresa eles. mesmo, Pra para ser lidar com a surpresa, porque senão emoção vai do que perder cada a um te graça contou. para a cerimônia, né? Todos os sentimentos que eu iria evocar deles vão se perder. Então, eu peço para eles estarem no lugar tranquilo, de preferência à vontade, em casa, porque eu faço o que eu chamo de invasão permitida. É um IP, eu entro com o pé na porta e essa entrevista, ela é um momento que eu me conecto muito fortemente com o noivo e com a noiva. Então eu peço para eles estarem em casa, ela vai durar mais A ou menos invasão 2 permitida é horas. porque ali você está invadindo a vida deles, né? No Invadindo a vida. íntimo mesmo. A E pessoa eu está se pergunto, abrindo. Posso? Porque tem choro, tem riso. É como se fosse uma grande sessão de terapia. Muitas vezes eles me dizem, nossa, Maria, eu contei coisas pra você que eu acho que eu nunca contei nem pro meu terapeuta. Eu nunca contei nem pra minha melhor amiga. Isso é Já muito bacana. aconteceu assim, de repente, da noiva ou do noivo contar, chorar até naquele momento e depois falar assim, não, mas não bota isso não. Claro, e a gente conversa sobre isso. A gente conversa. É muito bonito, porque é claro que eu uso todas as minhas técnicas de PNL, né, e de neurolinguística para ir trazendo tudo deles que eu acho que é importante ali para a cerimônia. Mas tem um momento que tem um improviso. Se ela começa a falar de um assunto que eu vejo que para ela é muito importante, eu deixo. E aí depois eu puxo para um outro assunto. E aí tem choro, tem emoção, tem muitas vezes em que eles... Porque o que acontece? Na entrevista, Raquel, eu faço eles verbalizarem, eu faço eles pensarem coisas que eles sentem e não dizem no dia a dia. E que nunca verbalizaram às vezes. Então é muito bonito, porque quando termina a entrevista, muitos deles falam para mim, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Muitos escrevem os votos logo depois da entrevista, porque já está tudo ali. Essa era uma pergunta que eu queria te fazer. A noiva, às vezes, já desde aquele primeiro momento que conversou com você, ela já vai fazendo os votos? Ou você orienta que seja depois, ou você deixa ela à vontade? Eu tenho uma orientação para votos. Eu tenho todos os perfis de noivas, tá? Então eu tenho a noiva que ela já é tão organizada que ela já tem o voto pronto dela, lindo, maravilhoso, antes da entrevista. Eu tenho aquela que já tá escrevendo há 3 anos e já tá... Eu tenho aquela que manda no dia do casamento, o noivo na parte da manhã, no dia. Então eu tenho todos os perfis. Você pede para ler. Eu peço. Você faz essa revisão dos votos. Na entrevista eu pergunto, teremos votos? Sim. E aí eu dou orientação para votos. Como é que eu acho que tem que ser, o tempo ideal de voto, não contar a história do casal, porque isso eu já vou ter feito, porque senão vai criar um eco na cerimônia, vai ficar repetitivo. Então eu dou muitas orientações e eu sempre peço para eles me mandarem. Por quê? Primeiro, é mais uma leitura que eu tenho daquele casal. Segundo, eu vejo se tem alguma coisa muito próxima, parecida do meu texto, e aí eu tiro do meu texto para manter nos votos, e até para entender, para equalizar.
Porque às vezes a noiva vem com 3 laudas e o noivo vem com um parágrafo. Isso não é bacana. Sim. E aí a gente tem Aí aproximadamente você dá o um mesmo toque, você dá um toque depois, né? Tipo, Super. e assim, para nossas noivas que estão nos assistindo, qual seria a sugestão sua sugestão, indicação de um tempo adequado, ideal para os votos de cada um? A minha sugestão, e aí eu falo muito, gente, que é uma sugestão. E aí eu falo baseada em experiência, que é o que eu vejo que funciona. 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo de voto, já é, e é muita coisa. Eu falo para eles, experimentem falar diante do espelho durante 1 minuto e meio, ininterruptamente, para você ver como cabe muita coisa em 1 minuto e meio. Por quê? Porque quando você faz com uma celebrante, a gente importou essa moda de voto lá de fora. Por quê? Porque lá ou você está fazendo com o juiz de paz, ou com o padre, ou com o pastor. Então, o único momento que você tem algo sobre o casal é na hora do voto. Então, faz sentido você ter um voto mais longo. Quando você faz o voto, a cerimônia de casamento comigo, com uma celebrante, toda a cerimônia já é sobre eles. Então, eu falo para eles, já são 30 minutos sobre vocês, o amor de vocês, a escolha de vocês, a história de vocês. Então, o voto ele é um plus a mais adicional, que eu brinco. Tanto que quando o casal me diz, eu não quero fazer voto, a gente não quer, ele é muito tímido, ele não vai se sentir bem, eu falo, não tem problema. Eu ouso dizer que eu faço votos por eles, porque tem um momento da cerimônia que eu falo que um falou do outro. Sim. Então eu falo, não se preocupe de não ter votos, porque a cerimônia ela vai compreender o que você sente por ele, o que ele sente por você. Ah, não, quero fazer. Não tem problema nenhum, fica lindo. Mas se você faz algo muito longo, eu tenho uma visão privilegiada, então eu tô vendo todo mundo em tempo real. Real time. Eles não. Eles só vão ver na foto e no vídeo depois. E eu percebo claramente, quando começa a passar muito tempo do voto, um já tá pegando o celular, o outro já tá olhando pro lado, o outro levantou para ir ao banheiro. E aí eles vão dispersando. Depois eu tenho que trazer esse público todo de volta. Eu tenho a experiência e a técnica para fazer isso, mas eu tenho que trazer de volta. Porque o voto, ele é muito importante pro casal. Ele é muito relevante para eles. Quando eu estou celebrando, eu estou considerando todo mundo que está ali. Então, eu tenho a técnica, a experiência para fazer todo mundo ficar grudado no que eu estou dizendo. O casal, quando está trocando, não necessariamente. E quando eles começam a se arrastar muito, invariavelmente eles vão acabar repetindo alguma coisa que eu já falei. Vai acabar ficando... Então, o que eu falo é isso. Mas o que eu digo é, isso é uma sugestão. Porque não, eu estou escrevendo esse... Já aconteceu. Principalmente a minha galerinha de humanas me dá mais trabalho. Eu sou de humanas, então eu super entendo. Então os advogados, os jornalistas, os comunicadores, eles querem escrever mais, claro. E aí eu falo, em última instância, o casamento é seu, você vai fazer o que você quiser. A última palavra é do casal, né? O casamento é dele. Então o casamento, a cerimônia, tudo é sobre eles. Eu sou apenas uma ponte. Inclusive, isso é muito importante de ser dito. Tudo é sobre eles, eu sou só uma ponte para chegar lá. Então você tem que largar o ego na gaveta. Então, essa coisa de querer dar um show, não é um show do celebrante. É uma cerimônia de casamento daquele casal. Eu sou apenas um canal para chegar e as pessoas acessarem aquela história, aquele amor. Isso é muito importante ser dito. Maria Paula, e às vezes a noiva que quer cantar na hora dos votos? Acontece. Sim. Tá. Tudo bem? Tudo bem, contanto que tenha a ver com o casal. E aí, a gente entra numa coisa que noivo é noivo, né? Eu falei a noiva, mas às vezes é o noivo. Eu já fiz casamento que o noivo quis tocar piano pra Na hora dos votos? Na hora dos votos, era uma música do casal, que ele tocava pra ela, e ele achou que fazia sentido, e fazia mesmo. E ele decidiu tocar no piano uma música pra ela. Eu já fiz o casamento da Nath Miller, que é cantora de casamento, maravilhosa. Eu celebrei o casamento dela com o Matheus, que faz, né, que é o Bianchi, que é filmmaker, que faz filme de casamento. Foi lindo. Ela é uma cantora. Então ela me disse, Maria, eu vou fazer uma surpresa para ele. Eu fiz uma música, eu compus uma música para ele, então nos meus votos eu vou cantar. É claro que faz sentido. Claro, total. E eu, inclusive, me emocionei na surpresa. E olha que eu conheci, ela me mandou a música. Nossa. Então, eu acho porque a voz da Natália parece que tá no céu, né? Um parece que é um anjo, exatamente. Então, eu já fiz de uma noiva que entrou cantando, foi lindo. Então, eu acho que o ritual, o improviso, a música, a dança, o piano, a cantoria, ela é bem-vinda se tiver a ver com o casal. Fazer porque você viu uma influenciadora fazendo, porque virou tendência, porque estava na capa da Vogue Noivas, não. Então o ritual, Maria, a gente quer fazer o ritual do vinho. Por quê? Porque a gente se conheceu numa vinícola, a gente ama vinho, a gente adora degustar, tudo bem.
Mas a gente quer fazer o ritual das areias, porque os avós vão colocar as areias, a gente tem os nossos avós vivos, a gente depois vai deixar isso na nossa casa. Tem que fazer É um sentido, legado. tem a ver. Tem que ter a ver, fazer Sim. porque alguém disse que é legal, aí eu não curto. E eu falo isso pros noivos. Então, pode existir. E tudo é combinado comigo antes. E eu sou muito chata. Então, eu brinco que na minha Você não é chata, não. cerimônia, Você não é chata. Você é eu rigorosa. sou muito rigorosa, porque eu já passei por várias. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um amigo que quer falar umas palavras, fazer uma... Eu tenho que ler antes. Então, eu brinco que não tem uma cerimonialista que fala que não voa um pássaro no céu se a Maria não autorizar na hora da cerimônia. É um pouco isso. Porque eu já passei por E histórias... aí tem um pouco um lado cerimonialista aí também. Assessora, cerimonialista. Na cerimônia, eu falo, o que acontecer nessa meia hora tem que passar por mim, porque eu já tive um caso de homenagem lá no início, quando eu comecei a celebrar, que começou a fazer homenagem falando, então, porque eu já fiz o seu outro casamento, né? Eu falei, vou falar nesse, se você casar no a terceira vez, eu vou falar também. A cara da noiva nessa hora, assim, não pode, né? E uma vez eu fiz uma cerimônia em Búzios, que o melhor amigo do noivo achou que era uma ideia maravilhosa ele pedir a namorada dele em casamento em plena homenagem, no casamento de outra pessoa. A noiva quase morreu na minha frente, ela quase desmaiou. Foi uma coisa muito chata, foi uma situação tão ruim. A cerimonialista quase teve um AVC na minha frente, ele não me contou nada, claro que ele sabia que eu não ia deixar, não contou para a assessora também. Simplesmente aconteceu. Simplesmente Foi. fez, a menina que foi pedida ficou super sem graça, a noiva queria morrer, porque estava tirando o holofote, o brilho dela. O noivo também não curtiu, só que ficou naquela história, era o melhor amigo dele e a noiva. Eu sei que no final, até a cerimonialista me disse que esse casal foi embora da festa, eles nem ficaram. Porque eles foram tão hostilizados, a menina ficou tão sem graça que foi um caos. Então, como a gente não pode contar muitas vezes com bom senso alheio, eu vejo tudo. Ah, tem um padre que vai falar, o que ele vai fazer? Tem um pastor que vai dizer, o que ele vai fazer? Deixa eu falar com esse pastor. Deixa eu entender o que esse amigo vai escrever. Então, deixa eu ver seus votos. Então, tudo eu peço para ver, para conseguir ter o máximo de controle do que vai acontecer ali. É claro que pode ter um improviso. E tem espaço para isso e é bonito. Mas é bem perigoso. Eu já tive várias experiências, várias. É bem perigoso. Porque essa é a dor e a delícia do ao vivo. O ao vivo, ele não pode dar errado. Tudo tem que dar certo. Não tem espaço para erro. Não tem plano B. Não tem plano B. O plano A tem que dar certo. Não tem plano B. Então, eu tenho uma experiência para conseguir trabalhar no improviso, se acontecer alguma coisa. Mas o amigo não. A amiga não. Então, é muito importante. Maria, já que você contou essa história, a gente está chegando ao fim já. E aí eu quero te fazer uma pergunta final. Mas antes, vamos dar um presente para você, uma lembrança que a gente tem nossos apoiadores. E aí eu trouxe uma lembrança para você. Deixa eu pedir aqui. Adoro presente. E, então você vai amar. Isso aqui é com muito carinho da Casa das Latas. Não sei se você conhece a Casa das Latas de Niterói. E a Mariana é uma fofa, uma querida, mandou especialmente para você. Que linda, meu Deus. Eu amo ganhar presente. Meu Deus, que linda. É uma lata da Casa das Latas, já com já chocolate, bala, e que tem uma pintura de Niterói. Gente, aqui não vai ter dieta, ainda tem uma pintura de Niterói. Olha que linda. Nutrólogo, nutricionista, personal. Esqueçam dieta essa semana, ok? Teremos delícias sendo ingeridas e depois a gente queima. Queima culote na academia. Mas tá bem, você tá ótima. E temos aqui nossa outra super parceira, Mari Ferreira, também te mandou um mimozinho. Tem mimo também da Mari, gente. Não teremos dieta essa... Ai, meu Deus, nossa, é o meu preferido. Tem mais aqui. Ainda tem mais coisa aqui. Também, Mari é maravilhosa. Personalizado. De leite ninho. Não faço supermercado, meu Deus. Amei. Acho que ela mandou um de leite ninho e o outro, se eu não me engano, é E o doce de outro leite doce de também. leite, Maravilhosa. meus preferidos. Maravilhosas. Que maravilhosas. Obrigada, meninas. Amo receber presente. Fico encantada. Eu sempre digo que é urgente viver encantado. Estou encantada. Conseguiram. E aí eu quero te fazer uma pergunta, já que você estava falando agora dessas surpresas, né? Às vezes do amigo celebrando, do um parente celebrando, né? E a importância aí da gente ter um celebrante experiente
e que venha trazer tudo isso aí que o Ateliê do Sim vem trazer pra gente. Por que eu sou uma noiva? Por que eu deveria te contratar? Por que eu deveria contratar o Ateliê do Sim? Eu acho que você deveria ter no seu casamento, na sua cerimônia, alguém que saiba o que está fazendo, em primeiro lugar. Alguém que ame o que faz, que faça o que ama, que faça muito bem o que faz, que faça bem aos outros e que tenha uma recompensa por isso. Isso, basicamente, é o conceito de Ikigai, que é um conceito japonês que é o Nirvana. Eu digo que eu alcancei o Nirvana porque eu consegui isso aqui. No dia do seu casamento, nada pode dar errado. Você investiu grana, tempo, dinheiro, expectativa, tudo para aquele dia dar certo. Então você não tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Isso se manifesta principalmente na cerimônia. Porque na cerimônia, essa dor e a delícia do ao vivo, ela é essa, você não pode errar. Porque você pode ter questões nos bastidores, como eu já vi. E o seu assessor e o seu cerimonialista, eles vão resolver. Eu já vi muita coisa. Então, descosturou um vestido, já tem uma equipe da cerimonialista que já chegou com kit costura e já costurou. Eu já vi noiva sendo costurada na própria pista. E tá linda. Como diz Roberto Cohen, nosso kit MacGyver. Ele diz que é o kit MacGyver. Perfeito, eu fiz casamento com ele agora, no sábado, Sim. no MAN. É exatamente isso, ele tá pronto. Ah, a noiva encomendou 1000 docinhos, chegaram 800. Olha só, cadê? Tá faltando. Você tem até tal hora pra trazer. Olha, o bolo derreteu, traga outro. Uma sandália que arrebenta, um salto Uma que sandália, quebra, salto, uma criança que derrama alguma coisa na roupa. Ela é já uma tem loucura. algo que vai tirar, já tem uma outra roupa para colocar. Então tudo pode ser resolvido e eu já vi, ninguém me contou. Ah, acabou o gin no bar. Alguém vai no mercado 24 horas, compra 10 garrafas de gin, o gin está sendo servido, ninguém reparou. A única coisa que você pode ter o melhor assessor e cerimonialista do mundo, que ele não tem como resolver, sou eu. Se eu errar naquele altar, ele não pode invadir uma cerimônia, ele vai sentar e chorar. E a partir desse momento, eu comprometi o feedback dele para você. Então você tem que confiar muito no meu trabalho quando você me indica, isso é muito bonito. E eu sou, de toda a sua planilha de fornecedores, a única fornecedora que você não aprova o trabalho. Então você aprova a sua maquiagem, você aprova a sua roupa, você aprova a sua comida, a sua bebida, seu doce. Comigo, você vai me dar as mãos, vai subir no alto do Everest, vai se jogar sem paraquedas. Por quê? Porque você não lê o que eu escrevo. Você não lê o que eu escrevo. Isso é o maior sinal de lealdade e confiança que pode existir na vida. Eu, como uma boa aquariana, para mim, o que mais importa, o valor mais importante para mim é o da lealdade. Então, se você for leal a mim, você tem tudo de mim. Se você for desleal, você morre em vida e acabou ali. Quando eles falam para mim, e tem noiva que fala, posso ler o seu texto? Não. E quando você quer agradar a todo mundo, você acaba atraindo a si mesma. Nunca queira agradar a todo mundo. Porque eu já vi noiva que... Não, e já passei por isso. Nem Jesus agradou a todo mundo. Então esse é um caminho para o fim. É verdade. Ainda tinha um hater. Poucos seguidores. E ainda tinha um hater no meio. Então, o caminho para esse é um caminho, assim, início do fim. Querer agradar todo mundo é trair a si mesmo. Então, eu sempre falo sobre originalidade, sobre autenticidade. Originalidade, autenticidade é você o inédito, gente. Assim, não tem bússola, não tem mapa para o inédito. Então, exige muito mais do que talento, do que dom. É um caminho sem GPS. Então, exige coragem fazer o novo. E eu faço o novo. E eu dou uma confiança tão grande para o casal que eu digo, eu vou escrever, vocês vão amar, mas você não vai ler uma vírgula do que eu vou escrever, porque eu preciso te surpreender. Isso é de uma entrega, isso é de uma coragem, de uma lealdade, de uma confiança muito grande. Então, eu digo para eles, como é que eu vou devolver isso para vocês? Fazendo a cerimônia mais incrível, memorável, épica da sua vida. Eu não tenho como te responder de outra forma. Então, você tem que... Por que contratar o Ateliê do Sim? Você tem que contratar alguém que tenha experiência, que saiba o que está fazendo, que ama o que faz, que saiba lidar com algo que está acontecendo ali. Muitas vezes eu tive que lidar com improviso. É uma criança chorando, é um ombrelone de 2 metros que voa na minha frente, quebra um monte de vela. É luz que acaba e o gerador não entra, e aí tem que ser no gogó, eu tenho né? que segurar um casamento para 600 pessoas no gogó. E por que eu consigo? Porque eu tenho 15 anos de teatro. Então eu sei, eu tenho um treinamento vocal que me faz fazer uma cerimônia até aquele microfone voltar. Então muito importante, às vezes mais importante do que você saber o que você vai dizer, é o que você não vai. É o bom senso do que não pode ser dito. Isso é um bom senso meu.
eles não aprovam o que eu digo. Então, muitas vezes eu vejo noivos e noivas me mandam dos casamentos. Maria, foi feito por um amigo, uma amiga, nossa, falou uma coisa que não tinha a ver. Amiga, eu tenho um distanciamento emocional para conseguir me segurar na emoção. Eu sinto todas as emoções, mas eu consigo me segurar e seguir no texto. A amiga começa a chorar, a soluçar. O amigo faz uma piada que não tem a ver. Fala uma coisa que desagrada. Loucura. Então você tem que ter alguém que você saiba o que está fazendo ali, que saiba trabalhar com improviso, e você está pagando por isso. Por alguém que vai saber se virar, mesmo que aconteça algo no seu casamento, e com um amigo não vai saber. E mais do que isso, quando você convida um amigo para celebrar, a primeira ideia que ele tem é, nossa, que máximo, que honra. Mas logo em seguida, ele cai em si e pensa, caramba, ferrou. E por que eu sei disso? Porque eu tenho muitos amigos que me procuram para fazer academia. Não só casais, mas, Maria, eu fui convidado para celebrar, eu estou desesperado, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou fazer. Porque uma coisa é um amigo que fala bem, mas isso não é uma homenagem num restaurante, isso é uma cerimônia de casamento, que não vai ter outra. É pai, mãe, é tia, é avó, não pode errar. Deixa ele fazer uma homenagem, deixa ele fazer um beijo, mas a cerimônia é uma coisa muito séria. E os amigos me contratam. E aquilo ali fica pro resto da vida, né? Aquele casamento ali, daquele casal, é pro resto da vida. Aquilo ali tá marcante. Como comprar um amigo, porque o que você vai fazer? Você vai brigar com o seu amigo? Você não tem o que fazer depois. Você não, esse dia não volta atrás. Eu já tive uma cerimônia que o amigo pediu para falar, assim, isso há muito tempo, quando eu ainda permitia, digamos assim, entre aspas, que o amigo falou assim, não, porque quando ela me namorava, né, aí depois te conheceu, contou isso na hora da cerimônia, ou seja, a noiva tinha sido namorada dele e aí depois conheceu o noivo. Queria fazer uma surpresa e foi dessa, de tipo, já chegar, já pegar o microfone, então daí o domínio tão grande que a gente tem que ter de tudo. A visão 360 graus. Você vê, e muitas cerimonialistas, amigas, assessoras me contam isso. Maria, você não sabe o que eu passei com o amigo celebrando. Ele fica nervoso, ele quer que eu aprove o texto dele, ele quer me mandar. Dá até mais trabalho para vocês. Então eu tenho amigos. E outra, você tá tirando do seu amigo aquele pre-wedding, aquele pré-casamento, que é uma delícia, que ele tá relaxado, tranquilo, bebendo. Só que quem vai celebrar tá ali, ó, tenso até a hora de falar. Então você ainda tira dele um momento gostoso que ele estaria vivendo com o noivo e com a noiva, e você dá uma responsabilidade, porque eu não sou contra ter o amigo fazendo uma homenagem. Sim. E aí eu falo isso pro casal, faz o seguinte, desde que eu você leia, e ele vem e faz uma homenagem. E agora mesmo eu vou fazer um casamento que vai ter 2 amigos vão fazer homenagem. Eu não tenho celebrante que não gosta, eu não me incomodo. Eu divido o altar. Vamos compartilhar, é coração de mãe, cabe todo mundo. Os amigos, e aí você tira o peso dele de tocar uma cerimônia que tem rituais, que tem timing, que tem inflexão, que tem... Gente, tudo que eu falo é pensado. A forma que eu falo, o que eu falo, para levar as pessoas numa viagem. Para quando terminar aquele casamento, elas estarem desesperadamente, apaixonadamente ali, ó, meu Deus! E elas já vão empolgadas para a festa. E é assim mesmo, tá? Porque eu já assisti algumas presencialmente, exatamente. O amigo não vai ter isso, então Não ele vai. faz a parte dele, que é uma declaração de amor carinhosa, tira o peso dele de fazer a cerimônia. E o que eu acho mais legal, e é um apelo que eu faço a assessores e cerimoniais, eu já tenho assessoras e cerimoniais, como Raquel, que defendem a nossa categoria. E quando eu falo da categoria, não estou falando necessariamente de mim, mas indique um celebrante para a tua noiva. Tem muito assessor que fala assim, não, meu amigo já chega falando, meu amigo vai celebrar. Beleza, já entendi que você quer um amigo, mas bate um papo com a Maria, sem compromisso. Não, e eu sempre E eles fecham comigo. É conto lindo. uma historinha, assim, como essa, que você contou, como a que eu falei, pra pessoa ficar ligada. Tipo assim, imagina se acontece alguma coisa desse tipo. Nossa, acabou com a festa, né? Acabou com a Foi o que você festa. falou do casal que foi até embora. E aí você compromete porque o teu feedback, no final, o que o assessor quer ouvir é, cara, muito obrigado, foi perfeito, foi maravilhoso, eu não tenho nada para falar e eu já quero fazer minhas bodas com você. Só que se a cerimônia não é boa, ela vai te dar um feedback, mas vai falar, mas a cerimônia poderia ter sido melhor. Exatamente. Então ela compromete, inclusive, a impressão da noiva em relação ao casamento Inteiro, como Porque um o todo. casamento é a cerimônia, a festa é a comemoração com quem ela ama. Mas o que faz aquilo ser um casamento é a cerimônia. Então, eu peço, defendam. Eu, por exemplo, falo muitas vezes, hoje eu já não faço mais casamento quando é só cerimonial do dia. Porque Sim. dá muita confusão, Dá. eu já vi muitos problemas acontecendo, então eu falo, não, isso é uma forma de defender a categoria do assessor. Então, a gente se proteger e no final vai ser melhor para o casal. Muito melhor para eles. Então, por que contratar um celebrante, não só o ateliê do Sim? Eu falo com toda humildade.
ela tem que me contratar se ela se identificar com o meu trabalho, né? Se a gente tiver uma conexão bonita. Mas se não, contrate um celebrante porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele vai tocar a tua cerimônia do início ao fim com muito carinho, com muita entrega, com muita experiência e você não pode voltar atrás. Então tem que ser perfeito, faça ser perfeito. Maria Paula Zomer, nós estamos encerrando esse momento de gravação. Queria ficar aqui horas e horas, porque é tanta história, né? Muita. Muito obrigada pelo seu carinho. Eu quero ler uma frase sua que me tocou muito. Deixa eu botar o óculos. Casar é mudar o coração de casa e fazer do outro o seu lar. E é exatamente assim que você ensina, que você passa essa mensagem de amor pro mundo tão lindamente. Eu fiquei muito emocionada, fiquei muito feliz de você estar aqui, quero te agradecer demais. Como eu te digo, você é aquela amiga que não pode ver uma porta de avião aberta, que eu falei lá no início, então é difícil demais conseguir essa agenda para você estar aqui falando do seu trabalho, do seu amor, do seu carinho, da sua família, que até o marido e o filho entraram, né? Muito, muito obrigada mesmo. Você tá chorando? Eu vou chorar também. Pode dar abraço, gente, tá? O microfone aqui. Obrigada, tá? Obrigada por você ter vindo, obrigada pelo seu carinho, obrigada por tantas coisas lindas e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, incrível e levando esse amor para tanta gente. E essas mensagens de amor que você passa, cada uma é uma. Cada um é um, todas escrito à mão. Do coração escrito à mão. Coração escrito à mão. Eu que quero te agradecer. A gente teve uma conexão muito linda em Portugal. Eu acho que no final das contas, trabalhar e amar tem o mesmo segredo. Só faz sentido se você for inteiro. E você é inteira em tudo que você faz. E eu admiro muito isso. E você é uma mulher que levanta outras mulheres. Mulheres que enaltecem e levantam outras mulheres são as mulheres que giram a roda do mundo e fazem o mundo girar de uma forma mais bonita. E você tem esse poder. Eu vejo essa luz em você. Então eu sou muito honrada de hoje ser sua amiga, de poder dizer que eu sou sua amiga, não só uma colega de trabalho ou de mercado, mas sua amiga. E saber que a gente pode contar uma com a outra, porque isso para mim é o que mais vale. Eu amo uma frase do Jung que diz assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então aqui somos duas almas humanas se tocando e eu te admiro muito, tenho muito amor por você e a gente segue junta. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada por estar aqui comigo. Obrigada por levar toda essa mensagem e todo esse carinho. Amei, Queremos amei. parte 2, gente, peçam. Parte 2, contar do burnout. Ela vai contar do burnout, ela vai contar dos casamentos que até agora eu não sei como é que ela faz para celebrar em 2 idiomas, que eu não duvido nada que deve ter em 3, em 4 também. Uma dúvida, a noiva tem que pagar o dobro se for em 2 idiomas? Não. Mesmo valor. Mesmo valor. Pô, então isso aí tá se dando bem, hein? A noiva, se tivesse que pagar o tradutor simultâneo ali, ela ia ter que pagar 2 vezes. Acabar sendo mais barato de alguma forma. Exatamente. Acaba. Ela só me paga mais se lá fora do Rio. Mas no Rio eu pago a mesma coisa. Tá, maravilha, maravilha. Bom, eu quero agradecer demais aqui ao Restaurante Maguji de ter nos recebido. Esse espaço lindo, acolhedor, maravilhoso, no centro do Rio de Janeiro. E com essa vista linda, né? Agradecer a todos os nossos apoiadores de hoje, a Casa das Latas, ao Ateliê do Sim, por estar aqui, que acaba sendo um apoiador do nosso programa maravilhoso sempre. Também. A Mari Ferreira, dos Doces. Vamos deixar os QR Codes aqui para que, se vocês quiserem conhecer mais de todas essas empresas maravilhosas. E é com muito amor que seguimos a caminho do altar. Um buquê de amor e até o nosso próximo encontro.